Senhor Jefferson, então, tem 10 minutos. Boa noite a todos e a todas, senhores vereadores e senhoras vereadores. Boa noite, presidente da Câmara. Boa noite ao público presente e a quem nos assiste eventualmente por internet. Gostaria inicialmente de dizer que a participação na Tribuna Livre é derivado de uma dupla responsabilidade que a Constituição delega aos cidadãos, não é? Que é a representação feita por intermédio de eleições com vocês, mas também a participação direta. Então, por isso, gostaria de dizer que este é um recurso que a gente deve usar e eu pretendo utilizar porque trato a política como ciência. Há 15 anos eu trato a política como ciência. Então, eu não venho aqui para ser chato, eu venho aqui para tentar colocar um pouco do conhecimento adquirido que eu tive em universidades públicas e elevar o debate. Então, essa é a razão inicial. Trata-se de um elemento fundamental de democracia direta. A segunda questão é que, eventualmente, os temas que eu falo podem acabar influenciando o que vossas senhorias pensam sobre eles. Isso não significa que eu estou fazendo um debate pessoal. Muito pelo contrário. A ideia é debater ideias. O ideal é debater ideias. E eu não pretendo, de maneira nenhuma, debater a pessoa de vossas senhorias. Eu fico muito ofendido quando alguém diz que eu venho aqui fazer insinuações, porque não venho insinuar em relação às pessoas. Eu debato as ideias. E se um dos recursos para fugir do debate das ideias é dizer que ocorrem insinuações pessoais, eu alerto vocês, isso é um recurso de sofismo. Os sofistas na Grécia eram conhecidos, vocês podem fazer uma busca rápida pelo Google, de tornarem as conversas, os debates circulares, né? Dizer que eu te ameacei porque eu te ameacei. Dizer que a ideia é ruim porque eu falei que ela é má. Então, há que ter cuidado com isso. Então, eu espero que vossas senhorias entendam o meu argumento como um argumento de ideia, um debate de ideia. Eu não vim aqui e não vou estudar de onde vocês vêm, quem é a família de vocês, nem o bairro que vocês moram, porque o que me interessa é o debate de ideias. Então, vocês podem vir de várias cidades, inclusive do município, mas eu estou aqui para discutir o que vocês falam e o que vocês propõem nessa legislatura. Portanto, é importante, em primeiro momento, debater um termo que vem do grego chamado idiot. Na Grécia Antiga, os idiots eram aqueles que não participavam da política, não é? Então, este é um termo que deriva da Grécia Antiga, então, da política grega, aqueles que se apartam da política ou aqueles que utilizam a política para outros fins, que eu lembro até de alguns vereadores que vieram falar de política e politicagem. Seria, então, a politicagem. Seriam os idiotes da Grécia. E vocês já imaginam a derivação para o português, não é? Então, isto é importante. Não vamos fazer um exercício de idiots. Vamos fazer um exercício de zoom políticos, de animais políticos, de homens políticos que somos. Como vocês acreditam que veem, estou sempre presente aqui na Câmara, porque tenho um respeito enorme pelo processo legislativo, pelo poder legislativo, e tento participar, quando não pessoalmente, também virtualmente, e debatendo com vossas senhorias também. Tenho muito orgulho da minha cidade. Isso é razão fundamental para estar aqui em registro agora, terminando meu doutorado em casa, perto dos meus pais também. Queria dizer que é justamente pelo orgulho da cidade que eu entro no tema proposto e lido pelo senhor presidente da Câmara. A paradiplomacia municipal. Acredito que vocês já ouviram falar em diplomacia. É isso que eu estudo, relações internacionais, diplomacia. A paradiplomacia é aquilo que não é feito pelo representante de relações internacionais do Brasil. O único responsável pelas relações internacionais do Brasil, constitucionalmente, é o Poder Executivo Federal. Quando outros poderes fazem viagens, quando outros poderes atuam nas relações internacionais, a gente chama isso de paradiplomacia, aquilo que está ao lado da diplomacia. Portanto, eu vim falar da paradiplomacia registrense, da paradiplomacia municipal. Digo isso porque fui paradiplomata do Brasil em vários eventos internacionais. Então, falo isso na qualidade de quem atua como paradiplomata. E, portanto, acho importante julgar quem diz que faz paradiplomacia. Tudo isso é para dizer que, na mensagem do seu prefeito aqui na Câmara Municipal, em 6 de fevereiro, ele disse que havia conseguido um prêmio e que este prêmio lhe daria o direito de viajar à Alemanha. Não sou eu que disse isso, apesar de eu estar presente, e tenho registro virtual disso na web também. A grande pergunta é:
Qual o projeto que o senhor prefeito escreveu para conseguir esse prêmio? Qual foi o processo de seleção das prefeituras que apresentaram esses projetos, dito aqui da Câmara Turística e da Câmara de Educação, para serem escolhidos? Isto não é trivial. Isto é de suma importância, porque o prefeito veio aqui e deu uma mensagem ao poder legislativo. A gente está falando de uma relação entre poderes. O Poder Executivo veio aqui e falou para vocês determinada informação que, quando se busca, não se encontra as fontes que possibilitam compreender este prêmio. Mais do que isso, não foi dito até agora, em nenhum meio de comunicação, qual é a aplicabilidade desta viagem para o crescimento e desenvolvimento sustentável da cidade de Registro. Ainda mais, questiona-se a ideia de mérito da cidade de Registro, ao ser escolhida como prefeito prêmio para viajar, quando sabemos que temos processos com relação ao nosso lixão municipal no Ministério Público. Inclusive pareceres do Tribunal de Contas também condenando o município a pagar multa por processo de licitação na coleta de lixo. Então, a minha primeira preocupação, estamos falando de informações não apresentadas. Por quê? Porque se fala tanto em mérito do prêmio, que o prêmio é resultado de uma gestão meritocrática, de méritos, e não se diz quais são os méritos. Ou melhor, se vende gato como lebre, porque não sabemos o que foi escrito para levar o prefeito à Alemanha. Estamos face a um processo que omite e nega, porque não há exercício da informação e não há exercício do mérito. No entanto, isso revela o completo fracasso da ideia do gestor enquanto homem que respeita o processo político e técnico. Veja, se do ponto de vista técnico não se cumprem as informações, do ponto de vista político é ainda mais grave. A Fundação Konrad Adenauer, desde 2015, 2005, 2006, promove essas viagens para a Alemanha. Adivinha os políticos de que partido são sempre premiados com a viagem para a Alemanha? PSDB e Democratas. Seria a mesma coisa dizer que eu pegar uma fundação do partido do PT, que é a Fundação Perseu Abramo, e dizer o prefeito do PT ganha um prêmio para viajar para Cuba. Bom, é a fundação do próprio PT que está dando um prêmio para o prefeito. Então a pergunta é um processo meritocrático? Houve um processo de seleção justo e necessário, equilibrado? Isso é fundamental, porque ele veio dizer para vocês que é resultado de um prêmio. Vocês têm o dever, enquanto vereadores, de fiscalizar os atos do Executivo. O prefeito saiu da cidade dizendo que ganhou um prêmio e passou alguns dias longe do seu poder executivo em função disso. É necessário que vocês investiguem o que aconteceu. Isso reforça ainda mais uma característica da própria Fundação Konrad Adenauer. Há vários estudos que provam que a Fundação Konrad Adenauer era ligada com verbas que entravam durante a ditadura para financiar institutos de pesquisas no Brasil. Veja, isso não é coincidência. Um prefeito que não presta informações, recebendo dinheiro, recebendo prêmio de uma fundação que ajudava na ditadura. A ocultação de informações e a não transparência é um processo que não ocorre ao acaso. Ele ocorre linearmente na história de um país. E é preciso questionar-se por que continuamos aceitando este processo. Eu digo isso porque todos os prêmios que eu consegui foram por processos de seleção meritocráticas, ainda que eu seja um dos grandes críticos da meritocracia no país. Portanto, isso revela ainda mais o modelo de gestão que a gente vive em Registro, que é autoritário, despreza a democracia, despreza a participação dos conselhos e muito mais. Revela um dos principais princípios da sociedade fabiana, o oportunismo, a omissão. Na parte em que a sociedade fabiana é ruim, este partido e os seus representantes vão bem, que é a defesa da ditadura, que é a defesa de uma sociedade em que limite poderes cidadãos. Na parte em que vai bem, não faz, porque os fabianos eram contra a concentração da propriedade. E quem se diz fabiano vem aqui para defender a propriedade.
Para finalizar, é preciso que os vereadores cobrem a explicação e investiguem o que aconteceu e vejam que para terminar 1 minuto, Para concluir. O mais curioso é que depois da viagem da Alemanha, se espera que o prefeito coloque em prática tudo aquilo de bom que ocorre na Alemanha, não é? Quer respeito aos funcionários públicos e aos salários justos que eles merecem, quer respeito à saúde de qualidade que eles merecem, quer respeito ao processo, por exemplo, de compra de uniformes de crianças que em pleno inverno não têm uniforme. Estamos diante de um duplo fracasso. Não se coloca em prática nada do que se aprendeu naquele maravilhoso país que é a Alemanha. E, principalmente, uma gestão cada vez mais autoritária, da qual eu dei sugestões pessoais sobre a intervenção e participação do Marcelo Comerão, quando a gente fez uma reunião com o prefeito, e disse para ele qual a importância das relações internacionais para um município como o nosso, de médio a grande porte. E vejo que, infelizmente, o prefeito não colocou em prática nem os princípios básicos de meritocracia. Então, eu não me calarei face a essas inverdades. Senhor